Jefferson, louvado seja Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, queridos, deixa eu abrir lá para nós acompanharmos. Olha lá, Gênesis capítulo 12, vamos conhecer a história do Abrão, né? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ponto. Se tu uma bênção. Queridos, isso aqui é maravilhoso, né? O mandamento do nosso pai, o Abrão, queridos, tá? É o nosso pai na fé. Tá bom, queridos? Ele representa a nossa fé, tá? O Abrão foi o que creu em Deus. A Bíblia diz que Abrão acreditou em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão teve muitos filhos, como eu já lembrei vocês, né? Ele teve o primeiro filho Ismael, depois o Isaac, que é o filho da promessa, né? E depois ele teve filho com a Quetura, né? Teve alguns filhos e filhas, né? Então não foram só um assim direto de sangue. Mas a bênção ficou com Isaac, tá bom, queridos, né? Ele amou Isaac e aborreceu o Ismael, né? Ele lança fora, eu vou cuidar dela, mas a bênção é para Isaac, né? Então todos eles são filhos de Abraão, mas a bênção foi para um. A bênção foi para quem? Para o filho da promessa, tá bom, queridos? E o filho da promessa de Abraão hoje, queridos, são os crentes em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo, pastor? Porque são os crentes em Deus. E hoje, né, depois de Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Então, os cristãos, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, hoje, esses são os filhos de Deus, tá bom, queridos? Isso, na verdade, nós vamos ver lá na frente o apóstolo Paulo ministrando sobre isso, tá bom? Então, o que eu queria que você guardasse no teu coração, queridos, né, é isso aqui, ó. Versículo 1, né? Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, ó, Deus vai ministrar no teu coração, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu vou fazer uma bênção, uma grande nação, eu vou te abençoar e vou te engrandecer o nome. Olha que lindo esse aqui, ó. Seja tu a bênção, né? Se tu uma bênção. Você não vai depender de bênção de ninguém, queridos. Você vai ser a própria bênção. Se eu fizer o que, pastor? Se você fizer o que Deus manda você fazer. Glória a Deus, queridos. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu Deus, essa promessa aqui, queridos, ela quebra tudo já de qualquer tipo de maldição lançada contra a tua vida. Pastor, estão fazendo macumba para mim. Pastor, olha assim, minha vida está desandando, é inveja, é olho gordo. Queridos, Jesus, olha o que Deus falou para ele, para a descendência dele, que da fé, tá? Só a descendência da fé. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Olha o tamanho da promessa, queridos, que Deus deu a Abraão, né? Em Abraão, no caso, né, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra, tá? Agora, pastor, eu tenho sofrido com macumba, essas coisas, né? Então você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, pastor? Fazer o que Abraão fez, né? Obedecer a Deus. Deus deu uma direção para Abraão aqui sobre a sua terra, a sua parentela, né? Ir para o lugar que te mostrar. É isso que você deve fazer. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele, o sobrinho dele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram, né, em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Perdão que eu estou, às vezes, eu estou pensando ali na frente, daí eu não foge uma palavra aqui, tá bom? Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que lindo, queridos, né? Deus falou: vou te dar essa terra, a tua descendência. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe.
Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então o motivo dele descer ao Egito foi a fome que tinha naquela terra. Então ele saiu da terra dele e foi ao Egito, né? Já é profético, né? Muitos anos depois, a descendência dele vai voltar para ser escravizada lá, né? Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, e deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. Por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. A Sarai era extremamente bonita, bela. Versículo 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Você vê que tem lugares ali, né? Como ali o Egito não tinha lei, né? O que o soberano ali do Egito falasse era lei, né? E só não mataram Abrão mesmo porque ele disse que era irmão, ela disse que era irmão dele, né? Versículo 16, ó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então o Abrão foi bem tratado por Faraó, porque o Faraó achava que ele era irmão da Sarai. Versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Queridos, olha que interessante aqui, queridos, né? As pessoas, muitas vezes, elas veem Deus como uma máquina, né? Como um robô que é ferro e fogo. Deus não é assim, queridos. Você sempre, quando você olhar para Deus, você tem que ver Deus como um pai. Um pai, queridos, né? Ele entende os nossos pensamentos, ele entende as nossas intenções. As pessoas, elas veem Deus como uma máquina. Fulano fez isso, morte, fez isso, errou, pecou. Não é bem assim. Nós vimos ali, queridos, que Abraão, né, vamos dizer assim, ele não contou uma verdade, né, ou mentiu. Alguém vai falar que ele mentiu quando ele disse para Faraó que era a esposa dele, era a irmã dele. Alguém vai dizer assim: porque Abraão não tinha fé para acreditar em Deus, pastor. O pai da fé não tinha fé para acreditar em Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Eu quero que vocês entendam a ótica de Deus, né? Então ele disse que era a Sarai era a irmã dele, e ele foi poupado, como ele tinha, né, entendido que aconteceria. E não só isso, foi abençoado. Ele ganhou muitas bênçãos. E Deus, o pai, ele foi lá e falou com o Faraó. Né, ele foi lá e cobrou de Faraó: devolve a mulher, porque essa mulher tem dono. E Faraó, com medo, foi lá e repreendeu Abrão, né? Falou: Abrão, por que você não falou logo que era a minha mulher? Ele já falou: porque você ia me matar, né? E ali ele entregou, né? No caso, o Faraó não tocou na Sarai, Deus protegeu a Sarai. Se fosse um erro, queridos, né, o Abrão, ele ia pagar caro por isso, né? E o que aconteceu foi a proteção e a bênção de Deus sobre a vida de Abrão. Pensa sobre isso, queridos, tá? Muitas pessoas não entendem isso. Vamos continuar, capítulo 13 agora. Versículo 1. Saiu, pois, Abrão da terra do Egito para o Neguebe. Então ele voltou para o Neguebe, ó. Ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele, né? Versículo 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então ele já tinha uma condição razoável, boa, né? Quando foi para o Egito. E o Faraó, que ele descobriu ele de riqueza, porque a intenção dele era, né, casar com a irmã, entre aspas, do Abrão, né? E quando ele expulsou Abrão de lá, né, abençoou, entre aspas, Abrão, pediu para ele ir embora da terra dele, né? Todas as bênçãos e servos, né, que ele recebeu foram junto com Abrão, tá bom? Aqui a Bíblia não fala, queridos, mas o Faraó, ele também dá, ali que ele dá a Agar como serva para Sarai, tá bom? A Agar, ali que ela entregue como serva, e ela vai acompanhando, ela é egípcia. Vamos ver onde é que eu parei.
Versículo 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Olha como Deus o enriqueceu, queridos, né? Não só Abrão, mas também Ló, né? Ló, Deus começaram a prosperar sobremaneira, foram multiplicando os seus gados, né? Seus rebanhos, suas ovelhas, seus carneiros, foram multiplicando, e eles, a ponto deles não poderem ficar juntos no mesmo lugar, queridos, né? Versículo 7, ó. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. O que quer dizer que os pastores brigaram? Porque eles brigavam por causa da terra, por causa do lugar, por causa do pasto, porque era muito grande o rebanho dos dois. Versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha que coisa interessante, queridos, né? O Abraão chamou o seu sobrinho Ló e falou: Ló, nós somos chegados, não quero ter briga aqui entre você, não quero que meus pastores fiquem brigando com você. Vamos fazer o seguinte, né? Vai para um lado, eu vou para o outro. Eu vou deixar para você escolher para onde você vai. E aonde você for, eu vou para o lado contrário. Aí você veja assim, será que Abraão tinha fé ou não tinha fé? Porque se Abraão tivesse um pouco, né, de receio, né, do que eles iam passar, das lutas que eles iam passar, ele não ia falar isso. Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é melhor para nós dois. Eu vou para cá, você vai para lá. Ou você vai para lá, eu vou para cá. Não, ele falou: você pode escolher para onde você for, e eu vou para o lugar oposto. Olha o tamanho da fé do Abraão, que coisa linda isso. Versículo 10. Levantou Ló os olhos. Aí o Ló não tinha fé do Abrão, né? Levantou ele os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Eles estavam no deserto, queridos, né? Aí Ló levanta os olhos e procura, e ele vê o quê? A campina do Jordão, né? A vegetação em volta do rio Jordão. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então era bonito lá, era como o jardim do Senhor. Olha como era bonita aquela terra no meio do nada. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então era um lugar muito regado, muito bonito, aparentemente muito próspero. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Então você vê, a pessoa que ela vai na razão, queridos, ela procura o que aparentemente lhe é melhor. Mas a pessoa que ela anda pela fé, queridos, ela vai pelo Espírito de Deus, ela vai pela promessa de Deus. Isso é uma coisa muito importante para mim e para vocês, queridos, né? Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, né? A pessoa que ela não tem essa fé, não vou dizer que não é de Deus, eu vou dizer que ela está no caminho, né? Ali você vê Ló, era uma pessoa que foi muito abençoada por Deus e andava perto de um homem de Deus. O que acontece? Ele usa muito a razão humana, né? A lógica humana. Nós vamos ver depois que essa lógica trouxe grandes problemas para ele. Amém, queridos? Mas isso é o normal. As pessoas resolvem os seus problemas, queridos, normalmente, né, humanamente falando. O que eu posso fazer? É que nem eu ministrei esses dias, né? 2 mais 2 são 4. Sempre para as pessoas naturais, 2 mais 2 são 4. Mas para a fé, queridos, para as pessoas de fé, 2 mais 2 é quanto Deus quiser. Glória a Deus por isso. Versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Ló não sabia, mas ele foi por quê? Por causa da aparência. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Uau, queridos, olha que promessa extraordinária que Deus está fazendo para um idoso, né?
Para uma mulher também com a idade avançada, o Abraão tinha 75, né, quando Deus fez a promessa, a Sara tinha 10 anos a menos, 65, e sem contar, ou lembrando, né, que ela era estéril. E ele está falando que os filhos dele, querido, né, seriam como quem mesmo? Vamos lá, ó, como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então você contará também a sua descendência. Uau, queridos, que promessa extraordinária. É uma promessa para quem tem fé. Para quem não tem fé, é motivo de dar risada, não é verdade? Vai falar assim, não, isso é impossível, não tem como. Menos, bem menos, né? Alguém natural falaria. Mas a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. Ou seja, Deus deu uma missão para ele, olha, vai conhecer a terra que eu te dei. Então percorre ela no seu comprimento e na sua largura. Eu quero que você conheça toda essa terra, porque eu vou entregar a ti. E lembra que tinha um povo habitando lá naquela terra. Versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14, queridos. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Então eles estavam servindo, né? Esses 5 reis estavam servindo a Quedorlaomer, o reino de Quedorlaomer. Quedorlaomer é rei da onde? Rei de Elão, tá? Todos eles serviam a Quedorlaomer. Em 12 anos, né? No 3º ano falou, nós não vamos mais servir. Então Quedorlaomer pegou mais 3 reinos e foi pelejar contra esses, eram 4, né? Vão pelejar daí contra esses 5 reinos, né? Versículo 5. Ao 14º ano, um ano depois, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns. Você sabe o que significa essa palavra refaíns? Eles são descendentes de gigantes, tá bom, queridos? Então você vê que esse povo que habitava lá, né, já era, lembra do Gênesis capítulo 6 que nós ministramos, né? Então grande parte da população na época no mundo, queridos, já não era mais humana, tá bom? Tinha uma boa porcentagem. Quanto, pastor? Eu não tenho como dizer o quanto, mas, né, ali eles feriram os refaíns, aqueles homens poderosos, né, em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriatim. Então esses refaíns, esses Zuzins e esses Emins são os povos, né? Outros tipos de povo, queridos, tá bom? Versículo 6. E aos horreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então eles fizeram estrago. Quedorlaomer veio, vieram fazendo estrago, né? Versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. 5 reinos. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. O vale de Sidim, lembra que é o mar salgado, tá? Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5 reis. 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis, eu lembrei de uma coisa bem interessante, queridos, tá? Eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês quem que é esse rei Anrafel. Você vai ficar chocado de saber quem que é esse rei Anrafel, tá bom? Tem o Quedorlaomer e esse Anrafel. Ele é uma pessoa muito conhecida, que ele tinha esse nome também. E você conhece esse nome, nós já falamos desse nome. Mas eu vou deixar esse curioso, isso aqui eu vou falar daí no próximo programa, segunda-feira. Você vai ficar surpreso de quem que é esse rei aqui.
Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e o restante fugiu para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e se foram. Quem que foi morar lá na campina do Jordão, Sodoma e Gomorra? Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu, filho de Éber, o hebreu, que estava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então, os carvalhais de Manre lá habitavam lá o Escol e o Aner, e eles eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens. Isso aqui queridos, isso aqui é extraordinário. 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, servos nascidos em casa, queridos. Olha isso aqui. Lembra que é uma confederação de 4 reinos poderosíssimos, o Kedorlaomer e o Anrafel em especial. Eles foram e pelejaram contra 5 reis, derrotaram eles, sem problema nenhum, e já vieram derrotando outros reinos também, pegaram lá os amalequitas, como nós lemos agora. E o Abraão, ele foi lá e pegou, quantos reinos, pastor? Ele pegou 318 homens, nascidos em casa, nascido na sua casa. Aqui tem um mistério muito grande, queridos. Por que que ele pegou somente 300? Ele tinha mais servos do que isso, tá? Ele pegou aqueles que nasceram com ele, Alguns daqueles que nasceram com ele. Por que que ele pegou aqueles que nasceram com ele? Qual que é o mistério? Qual que é o segredo desses homens? Nós vamos ver que eles voltaram vitoriosos. O segredo, queridos, é a fé. Tá bom, queridos? O Abrão, a gente conheceu a história, ele está conhecendo a história dele. Ele não era um guerreiro, ele não era conhecido por ser um guerreiro, um homem de batalha, de guerra. E ele, a descendência dele, o povo de Abrão que andava com ele, eles não eram, queridos, conhecidos como homens guerreiros. Amém, queridos? Mas por que que esses 318, ele não tinha nenhum filho ainda, tá? Esses 300 eram filhos dos servos que nasceram em casa, Abrão não tinha filhos, queridos, Só que Abrão, ele tinha fé. E a fé faz filhos. Esses 318 homens foram crianças que foram ensinadas na fé do seu senhor Abraão. Então eram pessoas especiais na fé. E a fé, queridos, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então a pessoa mais capaz, quando ele disse aqui, vamos ver aqui, dos mais capazes, homens dos mais capazes, ele não está falando com capacidade humana, com habilidades de guerra, com habilidades, com espada, com arco. Não é isso não. Os homens mais capazes, espiritualmente falando, são os homens que mais acreditam em Deus. Então, quantos só que acreditam em Deus? 318 homens, queridos. Olha isso que interessante, isso aqui é muito especial. Então, eu vou dar uma dica para você, que é uma coisa que eu tenho na minha vida. Qual que é a maior herança que eu posso dar aos meus filhos? Qual que é a maior herança que você pode dar aos seus filhos? O que vai fazer com eles sejam os mais capazes? Está aqui, dos mais capazes. É você ensinar eles na fé de Deus, igreja. Como o Abraão, nosso pai, na fé. É acreditar verdadeiramente em Deus. Começar a tirar os olhos da ciência, desse mundo que ela complica e atrapalha e limita a Deus. Não tenha dúvidas disso. E começar a ensinar eles o que realmente importa, que é a fé no único e verdadeiro Deus. Por isso, esse é o segredo desses 318 homens, dos mais capazes, nascidos na casa de Abraão. Vocês entenderam, queridos? Que interessante? Aí diz, continua, e os perseguiram até Dan. Versículo 15, E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, queridos. Olha, já estavam lá na Síria, queridos, na Síria. Versículo 16, trouxe de novo, então ele venceu, ele derrotou aqueles reis e perseguiu eles e derrotou eles na noite, queridos. Com quantos exércitos, pastor? Com 318 servos nascidos em casa. Você acha que Abraão tinha fé, queridos?
Será que você entraria nessa empreitada, né? Contra 5 exércitos? Aí você olha com você 318. Aí você entende, queridos, por que tem tanto filme que começa aos 300? Olha o Aquiles, olha o Hércules, né? Da onde que eles tiram essa ideia, né? Eles querem fabricar, queridos, heróis como um simples homem, né? Um homem humilde, como Abraão, queridos, que a única coisa que ele tinha que é de muito especial e o que realmente importa é a fé que ele tinha no seu Deus. É isso, queridos, que faz de você especial aos olhos de Deus. No mundo não. No mundo as pessoas têm que ter capa, têm que ter, né, um brasão no peito, tem que ser chamado de super-homens, né? Porque tinham super-homens lá. Nós vimos aqueles refaíns, aqueles povos lá, sabe esses super-homens que você vê? Você acha que isso aí veio de uma imaginação de um homem? Não, isso aqui, muitos deles não eram humanos, queridos, não eram humanos, eram gigantes, não eram humanos. Nós lemos ali em Gênesis 6, eram poderosos caçadores diante do Senhor. Eles eram poderosos, homens poderosos, nasceram grandes homens de renome, ou seja, pessoas que tinham o nome, eram renomados, aclamadas. Aí você vê essa variedade de deuses, né? Que você vê os egípcios que tinham o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus isso, o Deus daquilo. Por que é aquilo ali? Não é imaginação de homem não, queridos. Eram semideuses, eu vou colocar assim, porque esses refaíns, anaquins, nefilins, eram também conhecidos como semideuses, pessoas que fizeram coisas extraordinárias, porque tinham forças descomunal, né? Aí vai um homem humilde, com 318 servos, nascido em casa, mas eles tinham uma coisa que os outros não tinham, que era a fé. E esta fé fez esse impossível. Eu vou dar só para continuar, vou lembrar do o grande rei Davi, que ele disse: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Como é possível um homem numa batalha ver 11.000 pessoas caindo ao seu lado, à direita e à esquerda, e ele não ser atingido? Qual a chance disso acontecer? Nenhuma, humanamente falando, mas pela fé, tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar. Versículo 16. Então eles venceram esses reis e trouxe de novo todos os bens, e também trouxe Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Olha só, ele pegou todo mundo, trouxe de volta os que tinham sido levados cativos. Versículo 17. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí olha que interessante, 18. Melquisedeque, rei de Salém. Pastor, onde é que era essa terra, pastor? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas como assim apareceu um tal de Melquisedeque, que é rei de Salém? Onde que era essa terra? Salém? Não tinha essa terra, não era conhecida essa terra. Ele era sacerdote, ele trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele fez? Versículo 19, ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Aqui nós vamos ver, queridos, eu vou ter que comentar aqui, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz que esse Melquisedeque, ele representa o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Abraão é o pai da fé. O maior sacerdote que habitava na terra naquele tempo chamava-se Abrão. É o maior sacerdote que tinha de Deus. Ele era o pai da fé. Abrão é também conhecido como amigo de Deus. Então ninguém era maior que Abrão. De repente aparece um Melquisedeque, rei de Salém, e ele trouxe pão e vinho. Olha a ceia aqui, meus queridos, né? Olha a ceia aqui, ó. Trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele invocava o Deus Altíssimo. E ele teve a autoridade de abençoar quem? Abraão. Queridos, presta atenção, é muito bonito a gente ver às vezes as crianças orando e abençoando. Olha, eu abençoo o meu pai, eu abençoo a mãe. É bonito, mas espiritualmente a bênção vem do maior para o menor. Espiritualmente é assim que funciona. O maior, ele abençoa o menor. O menor, ele recebe a bênção do maior, ele não abençoa o maior. Então é assim que funciona, amados. Amém, queridos? Espiritualmente. Então a gente vê bastante em igrejas: olha, o fulano vai orar, vai abençoar o pastor, vai abençoar o apóstolo, o filho vai abençoar o pai, né? É bonito? É. Tem um valor? Tem. Mas espiritualmente,
A bênção vem do maior para o menor. Então Melquisedeque, ele não poderia abençoar Abraão se ele não fosse maior que ele. Abraão não seria abençoado por essa aqui. Está falando da bênção espiritual. Não estou falando de uma bênção material, uma bênção, o fulano vai abençoar o fulano, não. Estou falando da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela desce do maior para o menor. Então esse Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, ó, bênção espiritual, que possui o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem é que fez com que Abraão seja vitorioso, queridos? Abraão, ele era muito bom, pastor. Meu Deus do céu, ele destruía 5 exércitos. Mas por que ele destruiu? Porque o Deus Altíssimo entregou os seus adversários, os entregou nas mãos de Abraão. E olha que interessante. E de tudo lhe deu Abraão o quê? Aqui, queridos, vai quebrar um monte de ensinamento que tem hoje nas igrejas contra o dízimo. Amados, existem muitas pessoas hoje que elas falam a respeito do dízimo, que o dízimo ele é um mandamento para o sacerdote judeu. E eles batem nisso, que agora Deus não tem dízimo, Deus não precisa de dinheiro, que eles não entram nessa conversa deles. Deus realmente ele não precisa de dinheiro, queridos. Mas olha só, aqui nós estamos falando de Abraão. Ele deu o dízimo para alguém que era maior que ele, que era Melquisedeque. Melquisedeque falou assim: olha, é o seguinte, eu vou te abençoar, mas eu quero o teu dízimo. Não, ele não falou isso. O Abraão, ele entendeu. Ele deu o dízimo porque ele recebeu a bênção espiritual de Melquisedeque. O Melquisedeque foi líder dele, foi o abençoador na vida de Abraão. E ele não fez isso porque tinha mandamento. Pastor, é porque Deus é o mandamento. Não. Abraão teve um filho Isaac, que teve o filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. José foi para o Egito, né? Foi escravo. 450 anos ficaram escravos no Egito. Depois veio Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito. E no deserto, lá no Monte Sinai, Deus deu o mandamento para Moisés, Moisés entregar ao povo judeu. Vocês estão entendendo que não tinha mandamento? Então, quando alguém fala que o dízimo é uma questão judaica, é uma questão, um mandamento para o sacerdote judeu, essa pessoa ela está mentindo. Ou ela tem um problema muito sério com o dízimo e oferta, e ela recebeu aquele ensinamento e ela está repassando esse ensinamento. É só isso. Abraão fez o que, queridos? Ele deu o dízimo. O que é dízimo, pastor? Pastor, o dízimo eu vou dar o dízimo de uma parte. Não, querido, dízimo significa 10ª parte de alguma coisa, tá bom? Então, de tudo deu Abraão o dízimo. Amém? Então hoje você entende que o dízimo não é um mandamento judaico. Ele é uma questão de amor e de fé. Amém, meus amados? Então aqui você quebra qualquer esse tipo de ensinamento que as pessoas elas ensinam por aí. Amém? Então, porque pastor ele só está pensando em dinheiro. Porque, querido, isso tudo é o inimigo, meus amados. O diabo que ele cria isso aqui. Você não entrega dízimo para o pastor. Você não entrega dízimo, queridos, para a igreja. Você devolve a Deus no lugar que você é abençoado. No lugar que você recebe a bênção espiritual de Deus. É isso que significa o dízimo. As pessoas elas não entendem. Então elas, eu vou entregar o dízimo, mas o pastor não merece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir. Eu vou entregar, não pode. O dízimo é de Deus, queridos. Não é seu, é de Deus, né? Outra pessoa fala assim, eu vou comprar em produto para entregar, para ajudar, ou vou ofertar na vida de alguém, vou ofertar numa pai, que é muito melhor que entregar para pastor ladrão. Queridos, não é assim que você vai receber o quê? Por que o Abraão dizimou, entregou o dízimo a Deus, né, nas mãos de Melquisedeque? Ele entregou nas mãos de Zedeque. Por que ele entregou? Porque abençoou Melquisedeque a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Então essa bênção, se você está interessado na bênção de Deus, você entendeu agora o caminho, tá bom, queridos? Vamos continuar, versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Queridos, olha que lindo isso, meus amados. Você acha que Abraão tinha apego ao dinheiro? Ele já era extremamente rico. E agora ele conquistou com o arco dele, com a flecha dele, com a espada dele, todos os bens. Era despojo dele. Ele falou assim: não, eu não quero, eu estou devolvendo isso para você, né? O rei até foi lá pedir, meio que implorando: me dá só o povo.
Porque o povo já era teu, você conquistou eles, eles são seus. Não é, me dá só o povo, fica com todos os bens, que já é justo, né? Se você me dá o povo, meu Deus, eu já tenho que te agradecer. Ele falou, não, pode ficar com o povo e pode ficar com os bens. Eu não quero ninguém que vá comigo sem querer estar comigo, e eu não quero amanhã depois que alguém diga, olha, você que enriqueceu Abraão. Olha, uma vez ele pegou todos os meus bens, ele é só rico por minha causa. Abraão falou, Amém, queridos? Assim que tem que se comportar, queridos, todos os homens de Deus. Amém, meus amados? A minha bênção, queridos, ela não vem de você, a minha bênção vem de Deus. Ele pode usar você, vai usar quem ele quiser, mas a minha bênção, a sua bênção, ela vem de Deus. Nós não podemos querer nada além daquilo que Deus tem para nós, queridos. As pessoas, quando elas servem ao dinheiro, elas não entendem isso. Então elas querem dinheiro, elas querem acrescentar, elas acreditam que o dinheiro traz segurança, né? Abraão tinha muita riqueza, e agora ele tinha riqueza de 5 reinos. E ele falou, não, pode ficar com vocês, amanhã depois vão dizer que vocês me enriqueceram. A razão da minha vitória, a razão da minha bênção é o meu Deus. Glória a Deus, queridos. Versículo 24, ó. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Mamre. Eles, né, esses aqui que eram os aliados, né, de Abrão, né, que eles foram também na batalha ali. Ele falou, ó, o que eles quiserem pegar é problema deles. Se eles quiserem ficar com o povo, parte do povo deles, né, isso aí é problema deles, mas eu vou fazer o que agrada ao meu Deus. Que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão, ou seja, a parte que é deles, eu não vou falar por eles, eu estou falando por mim, disse Abraão, né. Então o Aner, o Escol e o Mamre, eles iam pegar a parte deles, que era direito deles, que eles conquistaram, né, nessa batalha. Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 15. Será que dá tempo? Agora são 11.